mas mesmo assim, as pessoas me massacraram. O André vai lembrar disso, que eu até conversei com ele na época. Isso tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos. Até hoje, vez ou outra, alguém chega em algum chat que eu tô e fala: e a gravidez da Janja? E a gravidez da Janja? O jornalista, ele passa por isso, né, Carlito, você constrói uma carreira sólida de décadas, mas é uma barrigada, ela fica marcada como o seu carimbo. Só que isso é diferente, tá? É uma barrigada, é um erro de informação. E eu corrigi a informação depois, inclusive, e divulguei os prints, provando que a informação que eu recebi eu não tirei do cu. Desculpa o termo. Eu recebi de uma fonte. Entendeu? Você faz é denotar a boa-fé da matéria. É a boa-fé da matéria, que é o que eu preciso. Eu preciso ser abastecido, e aí eu vou passar a palavra para o Jacobina, eu preciso, André, ser abastecido da sensação de boa-fé, porque a premeditação da minha leitura sobre um texto de Malu Gaspar é carregado de má-fé, uma vez que ela é a dama da caserna, uma vez que ela é a operadora do lavajatismo, o que vem dela vai sempre ser, de alguma maneira, encarregado dessa carga de leitura. E aí, André, vem uma matéria frágil. Uma matéria com uma acusação muito forte, mas uma materialidade frágil. Você tem outras camadas que você queria destacar. Quais são, André? Vou começar respondendo, Tiago, inclusive porque o Rogério Buarque perguntou: para ser historiador precisa de quê? Quando o Carlito falou que nós somos historiadores, no nosso caso nós somos literalmente formados em história, tanto o Carlito quanto eu. O Carlito, inclusive, depois fez ciência política, direito, né? Está estudando direito. E eu fiz mestrado em história social e fiz doutorado, embora em saúde pública, com pesquisa em história. Uma das coisas que a gente aprende, assim, que para mim é um dos ensinamentos mais bonitos da história, envolve a crítica de fontes. E o que é a crítica de fontes? É que não é porque você leu em algum lugar alguma coisa, ou alguém disse alguma coisa para você, que essa coisa é verdadeira. Você precisa verificar e você precisa criticar aquela fonte. Criticar a fonte significa analisar. Peraí, vou dar alguns exemplos para ficar mais claros. Uma das coisas que você precisa é cruzamento de fontes, mas cruzamento de fontes independentes. Se você tem 6 reportagens, mas ao analisar elas, você descobre que só tem uma original e as outras 5 repetem a primeira, você não tem 6 reportagens diferentes. Você só tem uma e 5 repetições. Então você não pode usar as outras como se fosse cruzamento de fontes. Então, por exemplo, se você tiver 6 pessoas dizendo a mesma coisa, mas elas fazem parte do mesmo grupo político, têm a mesma profissão, fazem parte de grupos, são aliados, você não tem necessariamente 6 fontes boas, porque você pode ter 6 pessoas com interesse em comum. Então, o grande problema da ausência de crítica de fonte é que quando a pessoa não utiliza a crítica de fonte adequadamente, ela corre muito risco de comprar uma narrativa ou uma história que se ajusta à sua própria ideologia. Vamos supor que alguém chegasse para mim: eu não suporto o Tarcísio de Freitas. E aí ela dissesse assim: olha, André, eu tenho provas aqui que o Tarcísio sei lá, participou de um esquema de corrupção, está ligado, sei lá, ao PCC. A primeira pergunta que eu ia: que provas? Deixa eu ver isso daí. É só você que está dizendo isso? Tem outras fontes? E eu ia fazer o que o Carlito falou ali sobre a prática dele, a verificação. E eu teria um cuidado extra, porque como eu não gosto do Tarcísio, eu teria uma tentação muito grande de querer vincular isso daí. Mas eu tenho que controlar essa minha tentação por não gostar do Tarcísio e tenho que temperar isso com: eu preciso ter muita segurança. Muita segurança. E mesmo que eu tivesse segurança, se eu não tiver certeza absoluta, eu não devo afirmar. Eu devo dizer algo do tipo: tenho fontes, aqui eu uso algumas evidências, mostrar as evidências. Não preciso revelar a fonte. O jornalismo se diferencia da pesquisa científica. Na pesquisa científica você tem que revelar suas fontes. No jornalismo, não. No jornalismo você tem a exceção da fonte anônima, da fonte em off. Só que você não tem a exceção de não fazer sua crítica de fontes, de não fazer a verificação do que Carlito adequadamente chamou da materialidade, das evidências.
Eu estava abrindo aqui, Tiago, a aula 3 do meu curso Como Entrar no Mestrado e Doutorado, e tem justamente no slide 10, crítica de fontes. Estabelecer o cruzamento de fontes independentes que não repetem a primeira fonte. Analisar o potencial viés das fontes, interesses. Por exemplo, a Mônica Bergamo sinalizou que banqueiros, os mesmos, e segundo a Mônica Bergamo, os mesmos banqueiros que indicam a pressão, a suposta pressão do Alexandre de Moraes sobre o Galípolo, também dizem que o diretor da Polícia Federal foi pressionado pelo Alexandre de Moraes. O diretor da Polícia Federal nega. Mas peraí, na reportagem da Mônica Bergamo, ela faz uma coisa que a Malu Gaspar não fez. Ela chama das fontes de banqueiros. Peraí, banqueiros, você já restringiu. E denota o interesse por trás daquilo que está relatando. Exatamente, você já restringiu a uma determinada categoria. Banqueiros. Ok. Esses banqueiros aí, tem algum motivo para eles estarem questionando a Polícia Federal? Essa seria a minha primeira pergunta. Tem algum motivo? Tem algum temor de investigações da Polícia Federal? Tem algum interesse por trás disso? Você não pode pegar o que pessoas dizem para você, seja quem for, e tratar isso como verdade. Eu entrevistei, na minha dissertação de mestrado, o ex-governador da Bahia, Roberto Santos. Uma pessoa por quem eu tenho... Meu pai inaugurou o posto de saúde com o nome dele, inclusive na Bahia, tá? Quando era presidente de bairro. Pois é, o Roberto Santos foi governador da Bahia. E eu entrevistei ele para o meu mestrado. E o Roberto Santos falou um monte de coisa. Tem certas coisas que ele falou sobre Antônio Carlos Magalhães que eu até... Aí é que tá, vem aquela coisa. Como eu simpatizo um pouco mais com ele, que é um cara com trajetória científica, como ele é uma pessoa muito educada e tal, eu tenho uma tendência a querer acreditar nele. Mas na hora que eu fui escrever a minha dissertação, eu disse, peraí, eu tenho alguma outra fonte independente sobre isso? Não posso tratar isso como verdade. Não posso tratar isso como verdade. Aí como aparece lá, o ex-governador Roberto Santos relata, não pude verificar com certeza, e portanto isso, essas afirmações do ex-governador não tem uma caracterização delas como sendo factuais, como algo que de fato aconteceu. Eu até coloquei a fala dele, mas destaquei que não tive como, digamos assim, confirmar. E deixo isso claro lá. Qualquer pessoa que pegar a minha dissertação vai ver, o André teve o cuidado aqui de não tratar a fala do ex-governador como a verdade. Quando você pega a matéria da Malu Gaspar, ela afirma que Alexandre de Moraes pressionou o Galípolo. Rapaz, mesmo que ela tivesse 6 fontes, o mínimo seria dizer 6 fontes afirmam, as fontes, que o Alexandre de Moraes teria pressionado o Gabriel Galípolo. Diante disso, entendo que uma investigação é cabível para verificar, e temos outros indícios no celular do Daniel Vorcaro de um suposto contrato que ainda não foi verificado em cartório. Quer dizer, teria uma série de cuidados que poderiam protegê-la. Que, verdade seja dita, a Mônica Bergamo foi mais cuidadosa. Você vê a reportagem da Mônica Bergamo, ela evita fazer certas afirmações. Eu fico com a sensação que é aquela experiência mais jurídica, tipo, não quero me comprometer e não quero, sabe? Mas também é um pouco de maior maturidade em relação à crítica de fontes. E a Malu Gaspar fez uma outra acusação problemática. Ela acusou o Toffoli de agir favorecendo os interesses da defesa do Vorcaro. É uma acusação gravíssima. Você está dizendo... Repara o que ela diz. Que o ministro do Supremo Tribunal Federal está agindo em favor... E eu não vi provas... Eu vi indícios. Não vi provas convincentes disso também. Os indícios que ela coloca... Se ela colocasse algo de outra forma. Uma viagem do Dias Toffoli com um aliado do Vorcaro e tal... Isso sugere levanta suspeitas de uma dimensão não republicana.
Tal outra coisa, relevanta suspeitas e tal. Veremos como ele vai se comportar na acariação. Seria uma reportagem muito mais defensável se ela dissesse que aqueles indícios levantam suspeitas. Quando você faz uma afirmação e você não tem coisas definitivas, eu não sei você, Tiago, mas acho que o Carlito concorda comigo, queria ouvir o público do DCM. É uma coisa muito problemática e fica parecendo que você tem uma agenda, fica parecendo que você tem uma coisa que você quer, né, empurrar para frente e não necessariamente você quer fazer um jornalismo mais responsável. A minha crítica vai muito nisso. Ela trata os indícios como provas definitivas.